Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus, nesta live. E eu quero já começar pedindo para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que ative o sino das notificações, todas elas, que você dê o seu certinho para não deixar para depois, já dá agora, que você comente, que você compartilhe. E é bomba, porque a grande verdade é uma só. Veio essa questão do Luiz Fux sair da primeira turma. Num primeiro momento, se cogitou, até fez live sobre isso, que provavelmente não havia mais ambiente, e o absurdo que ele cometeu naquele voto que durou 13, 14 horas, absolvendo todos, e o mordomo, como dizem os analistas, que era o Cid, ele foi condenado e o Braga Neto parece que também. Ele não viu nenhum tipo de crime no Bolsonaro. Então, ele resolveu ir para a segunda turma. Agora, a grande sacada, e é por isso que eu quero pedir para você ficar até o final para assistir o conteúdo, porque eu trouxe uma análise importantíssima, interessantíssima do Luiz Fux. Esse cidadão, ele está realmente provocando alguns reveses, algumas questões que não estão agradando absolutamente a ninguém no STF. E agora, então, ele trocou de turma, e aí é onde aparece, como está na capa, a figura do Sérgio Moro. Por que esse interesse por ter ido para a segunda turma? Ele não tinha mais ambiente na primeira turma? Ou o que motivou ele ir para a segunda turma? É o que nós vamos saber. Por isso, sem mais delongas, sem perda de tempo, vamos assistir ao que o Léo Stoppa nos trouxe para nos abrilhantar e ajudar a entender esta movimentação, e depois eu faço o meu comentário na sequência. Vamos assistir? Opa, cadê o... Muita turbulência. O Fux votou para salvar o Sérgio Moro, num processo no qual o Sérgio Moro está disputando contra um colega do Fux, o ministro do STF. A pergunta que a gente tem que se fazer é por que o ministro do STF ficaria contra um colega do STF para ficar do lado do Sérgio Moro? O que o Sérgio Moro sabe sobre o Fux? Voltando um pouquinho, a gente se lembra que o Fux era o ministro da Lava Jato no STF. Inclusive, o Dallagnol falou a frase "In Fux we trust", porque dentro do STF, todas as decisões da Lava Jato eram colaboradas pelo Fux. Logo após essa decisão, nós tivemos uma revanche dentro do STF. Na segunda turma, o Dias Toffoli autorizou investigações contra o Sérgio Moro. Essas investigações, elas agora vão apurar várias coisas, dentre elas os vídeos da suposta festa da cueca, que é uma festa sexual na qual ministros, desembargadores e juízes participaram, e pelo que indica, o Sérgio Moro usa as imagens dessa festa para chantagear as autoridades. Na segunda turma, o Fux tem condições de influenciar nos processos relacionados ao Sérgio Moro e outras pessoas da Lava Jato. Na segunda turma, o Fux tem votos para impedir, por exemplo, a continuidade das investigações contra o Sérgio Moro no âmbito da Lava Jato. Na segunda turma, o Fux pode ajudar a interromper as investigações relacionadas à questão da festa da cueca. Eu não tenho dúvidas de que o Fux fez coisas terríveis no verão passado. E agora, claro, ele vai usar o fato de que ele não concorda com as decisões da primeira turma para pular para a segunda turma. Mas não dá para acreditar que o motivo seja esse. Um motivo muito óbvio para o Fux, agora nesse momento em que o Dias Toffoli autorizou investigação do suborno, das extorsões dentro da Operação Lava Jato, ele como sendo colaborador no STF da Operação Lava Jato, envolvido na Operação Lava Jato do lado do Moro, do lado do Dallagnol, com certeza está querendo ir para a segunda turma para tentar influenciar nos processos, porque ele está envolvido nessas investigações que estão sendo feitas agora pela Polícia Federal. O detalhe é, será que ele vai conseguir passar para a segunda turma para tentar facilitar os processos para o Moro, para que a coisa não chegue até ele? O Fux brigou com todo o STF por causa do Sérgio Moro. E não é porque ele ama o Sérgio Moro, é porque o Sérgio Moro sabe coisas bizarras. Aí está. Então, realmente, eu fico impressionado, e aí eu me fiz o questionamento. O Sérgio Moro quis dar o caô de que morava em São Paulo, ele foi impedido e acabou concorrendo pelo Paraná. Só ali já era para ter sido impugnada a candidatura dele, porque ele usou de um mecanismo fraudulento. A mulher dele usou um hotel que ela se hospedava e acabou concorrendo por São Paulo. Então as coisas estão muito difusas. E a vida pregressa do Sérgio Moro, que prega contra o crime, que prega isso, que prega aquilo, que sempre se opondo ao governo Lula, é um cretino desde o tempo de Maringá.
O escândalo do Banestado, que foi afastado, cuja maioria dos dirigentes daqueles que compunham o Banestado já morreram, foi um escândalo bilionário, enriqueceu muita gente. E quem estava como juiz naquele caso do Banestado, casualmente, esse aí, Sérgio Moro. Uma outra questão é a questão dele ter vazado aqueles áudios entre a ex-presidente Dilma Rousseff e o Lula. Em qualquer lugar do mundo ele já estaria preso. O outro questionamento é que toda essa corrosão que desagou em Michel Temer, o capiroto, e depois no Bolsonaro, que será preso em breve, com a graça de Deus, e se manterá vivo, é que ele e o Dallagnol ainda não estão presos, porque eles quiseram roubar a Petrobras, eles fizeram tudo que fizeram, não vou entrar aqui no detalhe, já tem documentários, já tem depoimentos, e tudo está acontecendo. Então, realmente, é muito estranha essa migração do Luiz Fux para a segunda turma. Agora, será que isso poderá prosperar? Será que isso, daqui a pouco, por conta dessas decisões, não pode ser levado a plenário? Alguém não poderá questionar? Porque a grande verdade é a seguinte: são duas turmas. Então, se houver votos divergentes, então poderá ir para plenário. Então, quando o Estopa fala em maioria, a quase certeza é o Fux, o Cássio dos Marques e o André Mendonça. E aí ficaria, então, a questão do Gilmar Mendes e desse, que agora estou me esquecendo o nome, que foi que mandou abrir, o Toffoli. Então, é tudo muito questionável. E o mais interessante sobre isso é que já voto vencido na questão do crime cometido contra a honra do Gilmar Mendes, já estar em 4-1, de repente o Fux pede vistas, ou seja, já está decidido, mas é para ganhar tempo nessa questão. Por que será? Por que será? Então, o outro absurdo é que como é que esse canalha, ninguém teve coragem ainda? Eu vou dizer uma coisa para vocês com toda a sinceridade do mundo, minha gente. Se eu tivesse envolvido em alguma coisa, se fosse desse que não é o meu caso, graças a Deus, mas eu jamais admitiria que alguém me ameaçasse para eu ficar calado, para eu ficar em silêncio, para não ser descoberto. Eu ia para cima dele, se fosse o caso, no murro que bota para a rua isso aí, canalha sem vergonha, que tu vai ver o que vai te acontecer. É o que eu faria. Mas, lamentavelmente, eles, como tem muito a perder, eles têm uma situação de família, tem uma situação de imagem, ele é o ministro do STF. Então, as atuações, ontem, por exemplo, estava assistindo a questão sobre a taxação dos ricos, que o STF está tendo entendimento da omissão do Congresso. E o Fux fez todo um discurso que isso é prerrogativa do Congresso, e não é. Depois o Dino derrubou a tese dele, constitucionalmente é o governo que pode sim fazer a taxação, não tem nada a ver com o Congresso, pode taxar o super rico quando ele precisa de fazer a arrecadação, é prerrogativa do Executivo. Mas o Luiz Fux foi contra. Então, além de lavajatista, ele está se mostrando um péssimo ministro. E agora, com esta revelação feita pelo Estopa, então a gente tem que ficar, não é com uma pulga atrás da orelha, é com pulgueiro atrás das orelhas, nos coçando para entender o que de fato está por trás de tudo isso. Então esse era o recado que eu queria dar para você, mas eu quero reforçar para você, para dar o certinho, para deixar o seu comentário e principalmente compartilhar, porque isso é uma grande bomba na cabeça do Luiz Fux que o Estopa trouxe. E agora, como é que fica? Isso vai ser abafado ou isso vai ser desenrolado? Quando será? E a minha pergunta continua em aberto. Quando o Sérgio Moro e o Dallagnol serão presos e todos os que fizeram das grandes sem-vergonhices, grandes sacanagem, que este foi o começo da quebra da economia brasileira, das empresas brasileiras, da perda de milhares e milhares de empregos das empreiteiras, dentre outras tantas coisas. Da ligação com o FBI, da ligação com os Estados Unidos, a pau-mandado dos Estados Unidos para fazer o que fez no Brasil, e ele é senador. É um absurdo, mas lamentavelmente essa gente idiota
e isso vale para todo o Brasil, pegam esses heróis de momento, porque o Sérgio Moro ele tinha todo o espaço na mídia, a Globo tinha informações privilegiadas dadas pelo Sérgio Moro. Então, tudo isso já está muito mais do que desenhado, muito mais do que provado, muito mais do que demonstrado, mas o Sérgio Moro continua sendo uma pessoa ilibada, alguém que é contra a corrupção, sendo ele o corrupto dos corruptos. Simples assim. Então, fica aqui o meu beijo, o meu abraço e até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Lembrando que eu sou uma voz libertadora, você é uma voz libertadora, que formamos vozes libertadoras. E precisamos levar a notícia sempre para frente. E agora nós teremos, se Deus quiser, a eleição do Jorge Messias, que deverá ir para o lugar do Fux. Então, torçamos que a maioria do sorteio, que elas não sejam por acaso, mas caiam na primeira turma, porque as chances de resolver o país vão ser muito melhores. Amanhã deveremos falar sobre a questão do seu Derrite, do seu Mota, do seu Tarcísio, todos eles ligados com o crime organizado. E eles estão simplesmente apavorados. Esse é o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Fiquem com Deus, fiquem na paz e com Ele, como eu sempre digo, até o nosso próximo encontro. Estou indo, gente, deixando aqui aquela nossa capinha da nossa live, A Voz Libertadora, sem musiquinha hoje, e o recado era esse. Beijo no coração de todos vocês. Opa, não quer entrar?